Olá, meu nome é Mariana Borges de Oliveira, sou estudante do 8º período do curso de Engenharia Química e venho hoje apresentar o meu trabalho de iniciação científica de tema Modelagem e Simulação por Fluidodinâmica Computacional da transformação de metanol para olefinas em microrreatores bifásicos contínuos com desativação de catalisador. Meu orientador é o professor e doutor Maximilian Rodap. Eu gostaria inicialmente de agradecer a CNPq pelo financiamento que permitiu a existência desse trabalho, também ao professor Maximilian pela orientação. Olefinas leves, como eteno e propeno, são compostos importantes para a indústria petroquímica que geralmente são obtidos através de processos de craqueamento. Entretanto, nos últimos anos tem-se observado um crescimento da preocupação mundial em relação à utilização dos combustíveis fósseis, o que deu abertura para o surgimento de rotas alternativas, como, por exemplo, o processo MTO, que envolve a obtenção de olefinas através de metanol, e esse metanol pode ser obtido por meio de biomassa, de carvão ou de gás natural. Nesse contexto surge também a microfluídica, que envolve a utilização de pequenas quantidades de fluido em microdispositivos. O desenvolvimento dessas tecnologias é favorecido por simulações e por modelagens, e nesse contexto, um dos métodos mais promissores é exatamente a fluidodinâmica computacional, também conhecida como CFD. Esse trabalho foi então desenvolvido através de simulações no software comercial ANSYS de um processo MTO em um microrreator de leito fixo, avaliando a formação de coque, a conversão do metanol e também a influência das condições operacionais sobre o processo em casos isotérmicos e não isotérmicos. Cabe aqui ressaltar que a modelagem utilizada foi retirada da literatura e as condições operacionais foram arbitradas. Além disso, as condições de geometria e malha já haviam sido previamente validadas em trabalhos anteriormente desenvolvidos pelo mesmo grupo de pesquisa, porém em estado estacionário. Então, conforme destacado na imagem, nessa modelagem, os produtos da reação MTO são divididos em 7 grupos, onde o primeiro grupo corresponde ao metano, o segundo ao eteno, o terceiro ao propeno, o quarto grupo ao propano, o quinto grupo aos hidrocarbonetos de 4 carbonos, o sexto grupo contém os hidrocarbonetos de 5 e 6 carbonos e o etano, e o sétimo grupo contém o coque. Então, nessa modelagem, para cada grupo de produtos do processo MTO, existe uma equação de taxa de formação correspondente. Nesse caso, os grupos 1 e 7 não foram considerados. Em uma vez que existe ainda no processo uma desativação do catalisador relacionada à formação de coque, essas equações de taxa de formação são ainda corrigidas pela adição da função φ. As condições de entrada e saída do reator foram também previamente determinadas e retiradas da literatura, como, por exemplo, a massa de alimentação por massa de catalisador por hora, nesse caso de 2,8, as frações mássicas de água e de metanol na entrada, que são respectivamente de 0,2 e 0,8, e também uma condição de saída foi inserida no simulador, que é a pressão relativa na saída de 0 pascal. Dos resultados isotérmicos foi possível perceber que no início do reator a conversão de metanol é bastante rápida e ao longo do comprimento, em razão da desativação do catalisador, a fração mássica de metanol tende a subir. Foi possível também perceber que existe influência da temperatura, uma vez que maiores temperaturas levaram a maior formação de coque. E de maneira análoga, a menor porosidade do leito também levou a maior formação de coque. Observou-se também que existe influência da presença de vapor de água na alimentação. Essa presença de vapor de água atenua a formação de produtos, mas também atenua a formação de coque, o que ajuda a reduzir a desativação do catalisador e ainda controlar as temperaturas do processo. Em dos casos não isotérmicos, foi possível perceber que de fato a reação é bastante exotérmica, liberando energia na zona de reação, e que além disso a temperatura da reação é controlada não somente pela temperatura na entrada do reator, mas também pelas condições de troca térmica com as paredes. Dessa maneira, os efeitos cinéticos estão amplamente associados aos efeitos térmicos. Entre os objetivos gerais, foi possível perceber que as simulações apresentaram bom êxito, uma vez que os objetivos gerais específicos puderam ser cumpridos, que além disso a participação nesse projeto foi importante para a ampliação da visão em relação à importância das novas tecnologias para a transformação dos processos e do mundo. Agradeço pela atenção de todos.